Fala, turminha linda do meu coração! Boa noite, pessoal! Dando mais um início à nossa live. Hoje uma live totalmente especial, diretamente com o professor Assis. Eu tenho a honra, eu faço com que todos sentem e fiquem à vontade. Eu vou iniciar, eu vou chamar nosso convidado especial. Só um pouquinho que a gente teve, um pouquinho de problema com a nossa conexão. Mas eu já vejo que ele está aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho só. Vamos lá. Vão tomando seus lugares. O tema de hoje é a importância da contabilidade em tempos de crise. Vamos lá, pessoal, tô chamando o Assis aqui para nossa conexão, um pouquinho de paciência que a conexão tá um pouquinho baixa, mas já daqui a pouco ela já estabiliza. Vamos lá, Assis. Pessoal, tá difícil hoje a conexão, hein? Pelo amor de Deus! Que é isso? Vamos lá, gente. Mais uma vez eu tô tentando iniciar, colocar o Assis aqui junto conosco. Só peço mais um pouquinho de paciência, infelizmente tá complicado, mas vai dar certo. Vamos ter fé. Aqui conosco vai funcionar tudo, se Deus quiser. Deus é grande. Vamos lá. Vamos chamar o nosso convidado ilustre. Assis, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Assis, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Vamos lá, Assis. Vamos lá, vamos lá. Adicionando Assis, vamos conectando. Acho que agora vai, hein, pessoal? Olá, boa noite, Assis. Boa noite. Até que fim. Não sei se o problema estava aí ou estava aqui, mas estava difícil a conexão. E o pessoal mandando um WhatsApp aqui perguntando, ó, rapaz. Não, infelizmente eu peço perdão aí para você, eu peço perdão a todos os nossos convidados aí, todo mundo que está presente aí na sala. Sejam todos bem-vindos. Assis, obrigado. Me desculpa pelos erros aí de conexão, Pelo amor de infelizmente você Deus. sabe que essas coisas independem de nós, É, né? tecnologia tem esses problemas, né? Com certeza. Assis, bom, boa noite, primeiramente, né? Depois desse imbróglio todo com a nossa conexão, graças a Deus aí a gente conseguiu reverter. Bom, Assis, eu primeiramente, todos aqui já acho que me conhecem, né? Nelson Trans Cabral, sou contador judiciário, trabalho no Tribunal de Justiça. E Assis, eu passo a palavra para você se apresentar aí para todos, né? Seja muito bem-vindo. Uma boa sorte para nós aí. Obrigado. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa, para a gente ter um bom bate-papo. Acho que isso vai agregar muito para a gente também, né, Nelson? E também para as pessoas que estarão aí nos acompanhando. Primeiramente, queria agradecer você aí pelo convite, por essa oportunidade. Tô vendo alguns entrando aí, alguns eu conheço, né? Já me conhecem, acredito que tem os seus contatos aí que não me conhecem, mas meu nome é Assis Martins Moreira, sou contador, administrador de empresas. Tenho atuado muito aí na área contábil, principalmente na questão aqui de um escritório. Eu tenho um pequeno escritório contábil, mas também tenho
dado muitas assessorias e consultorias aí na área de contabilidade. Sou professor e universitário também dos cursos de Ciências Contábeis e de pós-graduação em MBA em Finanças e Controladoria. Então, assim, acho que a ideia hoje é a gente bater um papo, falar um pouco aí da contabilidade, dessa importância, até pelo tema nosso aí, nessa crise que infelizmente estamos passando, algo inesperado, mas também que trouxe para nós aí da contabilidade, eu não digo nem a valorização por os nossos clientes, né, mas pelo menos para a gente, porque a gente enxergou bem toda essa importância que nós temos aí no cenário nacional. Paulo Guedes recentemente colocou uma frase disso aí, né, relacionada ao contador. A gente sempre veio aí, tem ouvido muito aí nas mídias, muitas frases, muitas vezes depreciando a imagem do contador. E a gente tem observado, né, que nesse momento aí, o contador acho que nunca foi tão importante. Ele sempre foi, né? Mas acho que agora as pessoas começaram a enxergar, principalmente os empresários, os pequenos empresários, que sempre teve um pouco de dificuldade também para entender essa importância aí da contabilidade, do profissional de contabilidade. Então, esse cenário aí que nós estamos vivendo, infelizmente, né? Infelizmente, tanto por questões de saúde e por questões também da economia, mas ela trouxe para a gente esse papel aí de ajudar as empresas, ajudar aí os grandes empresários e também os pequenos empresários, que são alguns aí que têm sofrido bastante. Recentemente publiquei aí um vídeo relacionado a isso, né, justamente como que esses microempresários, esses pequenos negócios estão sofrendo nesse período de pandemia. Então, sou muito grato a Deus pela oportunidade e a você pelo convite, tá bom? Então, que nós possamos aí ter um bom bate-papo aí, uma boa interação com os nossos ouvintes aí. Com certeza, Assis. Olha, pessoal, boa noite novamente, né? Eu tô vendo aqui nos comentários, todo mundo dando boa noite. Dê joinha aí pra gente, verifica quem tiver... o som não tá legal, a imagem não tá legal, pode rolar aí nos comentários, tá? Podem falar aí o que quiser, aproveitem, dê joinha, dê coraçãozinho, dê uau, né? Aproveitem bastante, porque isso é muito importante para nós e para o Facebook, tá, gente? O Facebook, ele se baseia com essas reações de emotions aí de vocês, que eles trazem mais audiência aí para nossa live, tá bom? Bom, Assis, diante disso, né, nós tivemos aí diversas reuniões para acertar todos os pontos de vista, os debates técnicos, e nesse meio tempo aí, desde que a gente lançou a nossa live, nós recebemos aqui perguntas, né? Diversas perguntas aí de bastante gente do Brasil inteiro, né? Bom, Assis, como que eu já introduzo aí contigo em relação como que a contabilidade pode auxiliar, né? É a pergunta-chave. Traga um pouco da tua experiência aí, do que você vivencia. Eu sou contador, você é contador. Por favor, compartilha aí conosco. Eu queria até, Nelsinho, sem trazer muito para o lado acadêmico, né, para não ficar cansativo, porque provavelmente algumas pessoas que estão nos ouvindo aí não são contadores, né, e muitas vezes não vão entender tantos termos técnicos. Então a gente vai tentar ser bem objetivo. Mas eu queria mostrar, falar primeiro a importância e como que a contabilidade vem evoluindo. Por que isso? Porque na cabeça ainda de muita gente, principalmente nós brasileiros, a gente tem ainda a contabilidade como algo ainda com a guarda-livros, papéis, só para gerar guias de impostos, né? E infelizmente não é isso, né? A gente vê que lá em 1946, quando foi implantado aí o Conselho Federal de Contabilidade, já trouxe uma situação melhor para a contabilidade, porque a contabilidade é muito antiga, né? A contabilidade desde o início da civilização, você vai ver que as pessoas, né, ali a própria Bíblia relata muito isso, que eles já tinham esse controle patrimonial. E por quê? Porque há uma grande diferença de contabilidade com matemática, como alguns pensam que é. Então o controle, e dentro dessa premissa que a contabilidade trabalha, ela vem
há muito tempo. E mais nos últimos anos aí, se a gente pegar alguns anos específicos, vocês vão ver que a contabilidade ela evoluiu muito, principalmente na questão relacionada à gestão de empresa, gestão de negócios, gestão de crise. Tanto é que eu acho que eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando agora nesse período de pandemia. Então, eu acredito que a maioria dos contadores. Então, a gente tem observado que nesse período, nos períodos de crise, o contador ele passa a ser peça fundamental para qualquer situação e principalmente para tentar salvar a empresa. Principalmente quando a empresa tem problemas de vendas, problemas aí de geração de receita, a primeira pessoa que ele vai procurar é o contador. Né? Então, eu queria só falar de algumas datas, mas, por exemplo, 76, com a lei das SAs, primeiramente a lei 6.404, que deu um padrão ali, pelo menos, de como que nós deveríamos seguir essa contabilidade. Depois, bem para frente, já em 2007, e aí foi o marco, que aí foi quando transformou a contabilidade em uma contabilidade internacional. Então, alterou essa lei de 76, né, que é a lei das SAs, lançou a 11.638 em 2007, e a contabilidade abriu ali algumas situações para que nós padronizasse, aí, nós brasileiros, padronizasse a nossa contabilidade de nível internacional. E a partir daí nos trouxe um ganho fundamental para a profissão. Números de estudantes aumentou muito, o mercado de trabalho começou a trazer muitas áreas para a contabilidade, né? E aí 2009, medida provisória 449, 2008 na verdade, 2009 essa medida provisória sendo transformada em lei, aí com a lei 11.941, né? 2014 com a 12.973, que aí foi a unificação da contabilidade. Na verdade, a unificação não, a separação da contabilidade societária com a contabilidade fiscal. Então, vejam, aquilo que muitos nos viam como meramente cálculos, né, calculadores lá de impostos, passamos a ter duas contabilidades, uma para efeito tributário, outra para efeito de negócios. E isso começou a mostrar o quão importante é um contador, o quão importante é a profissão de contabilidade. Então, nós participamos disso, né? Hoje, qualquer empresário, que ele precisa fazer qualquer negociação, ele precisa comprar fora do país, produtos importados, ele precisa comprar de uma empresa fora do estado, precisa comprar outro município, todos esses tipos de transações comerciais, ele precisa de um auxílio de um contador. Por quê? Porque isso tudo vai interferir no custo dele, vai interferir qual a melhor forma dele comprar. Né? Então, nós observamos que a contabilidade ela passou peça fundamental em qualquer gestão de empresas. Nesse cenário agora, nossa, como todas essas medidas, Nelson, você imagina um empresário, um administrador de empresas, não desvalorizando aí o conhecimento deles, até porque eu também sou administrador, mas interpretar todas essas medidas, mais de 30 medidas num período aí de 2, 3 meses que o governo lançou, como que nós conseguiríamos, como que uma pessoa sem o auxílio do contador conseguiria tudo isso, né? Então, assim, não adianta. Esse cenário foi uma fatalidade, foi uma infelicidade, mas o contador ele tem tido, né, um papel muito, muito importante, ele tem sido importante para a empresa. Né? E, inclusive, a gente vê algumas campanhas aí nas redes sociais, até por uma valorização para o contador, até para que fosse colocado aí como um serviço essencial, e na verdade, nós sabemos que é. Porque você imagina se nós, há muitos trabalhando em home office, sem dúvida, mas imagina se parasse a profissão contábil agora, como que essas empresas sobreviveriam com redução de salários, com suspensão de contratos de trabalho, reforma trabalhista, entre outras coisas. Então, assim, como que sobreviveriam as empresas nesse sentido? E ainda tem um outro papel, que não é só da questão de normas contábeis ou normas tributárias, mas existe também a gestão financeira, da qual também nós participamos muito. Nós orientamos hoje os nossos clientes, nós orientamos os nossos parceiros. E aí, quando nós falamos de nossos clientes, nós não estamos falando de clientes grandes, não. Hoje também o que nós mais estamos orientando são os microempreendedores individuais, por exemplo, o MEI. Né? Eles não tinham tanta noção do que precisariam para este momento. E aí começaram alguns, por exemplo, trabalhando de forma incorreta, fez o MEI apenas por uma legalidade, mas não cumpriu ali as obrigações, e agora começa a ter alguns problemas, algumas preocupações. Então isso, sim, o contador
tem participado muito. Então, assim, o que deixa, pelo menos no meu caso, e acredito que a maioria, conversei com vocês também, o seu pai, que é um grande amigo, que é o meu mentor, a gente conversa muito com isso, o quanto que nós podemos ajudar essas pequenas empresas nessa crise que está tendo, nessa falta de capital muitas vezes, porque o governo tem lançado aí algumas propostas de crédito para as empresas, mas está chegando nesse microempresário, está chegando nessas pequenas empresas, e o contador também está participando disso, está dando algumas orientações de como que ele tem que fazer, de quais os caminhos que ele precisa aí para passar por esse período. Porque não é só viver o período. O que nós temos que pensar é o pós-período também. Como a sobrevivência dessas empresas aí no pós-período. E esse está sendo aí o nosso papel. Não, o nosso papel, cara, é fundamental. Você pode ver, você acompanhou as nossas lives aí anteriores. Semana passada aí eu estava com o Jean Carlos também, que é contador lá do Tribunal de Justiça. Fez uma análise econômica fantástica, está disponível aí na linha do tempo minha aí, no meu canal do YouTube, né? Puxa, você vê quanta coisa que vai interligando aí com a nossa área. Eu fiz aí com o pessoal da Lorac, né? A importância, como agrega valor ao patrimônio, como a engenharia e a arquitetura agrega valor aí ao patrimônio das pessoas físicas, eventuais pessoas jurídicas. Hoje, né, é importante a gente ressaltar esse ponto de vista, né, Assis? Quando fala contabilidade, eu acho que você escuta isso muito de alunos, pelo menos quando eu dava aula, eu tinha bastante essa dúvida, né? O pessoal falava assim, professor, contabilidade é exatas, né? E aí é o maior erro, né? Que é o primeiro erro que a pessoa confunde. Eu falo, não, gente, vamos lá. A contabilidade, na verdade, ela é uma ciência humana. Por que ela é uma ciência humana? Ela é uma ciência humana porque ela lida com o ser humano. Por trás de uma empresa é formada por quem? Robôs? Então. Não. Agora tem a inteligência artificial, alguma coisa, mas não, sempre a essência, quem faz nascer ali, tem um ser humano por detrás, tem uma cabeça, né, importante que estrutura todo o negócio, né? A nossa vida pessoal é feita de contabilidade o tempo todo, né? Sim, sem dúvida. Agora na crise a gente está vivenciando isso daí, um monte de gente perdendo emprego, infelizmente estão perdendo o que contabilmente nós falamos, as receitas, né? Que é o nosso ganha-pão, né? O que você pode fazer a tua explanação, Assis, por favor? Eu acho o seguinte, Nelson, tem uma grande questão também, e aí é lógico que a gente entende que isso é cultural. Eu gosto muito de falar sobre finanças, e principalmente com educação financeira, e isso está muito vinculado à contabilidade, porque é o que você falou, contabilidade não é exata, ela é humana, porque ela trata de algo, de uma ação humana, né? Então, se eu tenho algo, isso tem uma partida e uma contrapartida. Então, assim, para que eu tenha um bem, tem que ter vindo de alguma coisa. Ou eu tinha um caixa aí, logicamente, saí desse caixa. Então é meio que um trabalho, uma troca, né? Ele sempre vai gerar o devedor e o credor, que é o que isso nós falamos para os alunos, e alguns que estão iniciando, eu estou tentando aqui não ser tão técnico, que os alunos muitas estão iniciando, tem um pouco de dificuldade para entender essa questão do débito, do crédito. E por isso que ela é humana, né? Porque ela é de uma reação humana que gera, geralmente, ali que gera um lançamento contábil, que gera um controle contábil. E quando eu falo também da questão financeira, por quê? Porque é uma questão cultural que nós brasileiros nunca tivemos, desse controle patrimonial. E aí, quando fala do controle patrimonial, nós também estamos falando do dinheiro. E esse controle nós não temos. E as pequenas empresas, elas têm muita dificuldade de entender isso. Se eu tenho uma contabilidade bem feita, se eu tenho uma contabilidade lá, um balancete, uma DRE, um balanço, eu consigo enxergar o meu poder, né? O poder da minha empresa, o que ela consegue gerar de caixa, como que ela consegue trabalhar, por quantos meses, que aí é o período que nós estamos vivendo, por quantos meses de crise ela consegue passar, o que ela pode, como que ela poderá recuperar isso lá na frente.
E muitas dificuldades que tem é isso. Ah, mas toda empresa precisa de contabilidade? Gente, toda empresa precisa de contabilidade. Por dois motivos. Por uma questão legal e por uma questão de controle. Se eu não tenho contabilidade, eu não tenho controle de nada. Inclusive na pessoa física. A pessoa física também teria que ter uma contabilidade. Mas culturalmente nós não temos isso. Nós não nos preocupamos com isso. Muitas vezes nós temos um carro e eu coloco, eu tenho um bem. Tenho um carro. Mas eu não sei quanto que eu tenho de dívida. Então essa é a contrapartida, né? Eu gerou um bem, mas eu tenho lá uma dívida. E essa dívida, tá? Se agora, nesse problema agora, eu vou conseguir pagar essa dívida? Então, teoricamente, o meu patrimônio, ele não é só o bem o que eu olho, o bem que eu estou vendo ali, mas é também aquilo que eu devo. Então, nós chamamos isso aí de situação líquida. Qual é a minha situação líquida? Eu tenho um bem de 10 e devo 15. Ou seja, eu não tenho nada. Eu estou negativo. E nós não controlamos isso. Por que nós não controlamos isso? Porque nós não fazemos a nossa contabilidade. Tanto que até quando nós tínhamos filmes, a gente ouve muito isso. Né? O cara vai fazer um questionamento, vê com o meu contador. Porque é o contador que tem toda essa informação, né, do patrimônio. E aí o patrimônio, é o que eu falei, não é só bem. E o que eu devo também. Então, quando alguém te ofereceu um patrimônio, ô Nelsinho, você quer meu patrimônio? Será que é vantajoso? Não sei se eu quero, né? Tá? E aí até nessa questão é bom uma dúvida para responder as melhores perguntas. Então, mas até para tirar um pouco de dúvida relacionada a questões de microempresa, e a gente tem visto hoje, por exemplo, os MEIs que estão perdendo muitos serviços também, até por uma questão hoje de imposto de renda. Se você pegar o próprio... A gente chama de novo Código Civil, mas não é tão novo, né? Que ele é de 2002, então já tem 18 anos aí do Código Civil. Mas no Código Civil ele já colocou essa obrigatoriedade, que todo empresário, toda empresa tem que ter uma escrituração contábil. Quando vai para o MEI, as pessoas falam, mas o MEI não precisa, né? Mas existe uma situação no MEI que é a questão de legalidade. Para eu informar agora no imposto de renda, eu preciso saber qual é o lucro do MEI. E ninguém se atenta a isso. Que o MEI também, além de eu informar, fazer a declaração do MEI, eu também preciso informar o meu rendimento do MEI na minha declaração pessoa física. E aí eu preciso saber quanto que é meu lucro isento ou meu lucro tributável. Se eu não tenho contabilidade, eu tenho que fazer uma conta. Eu tenho que atrelar o MEI como se fosse um lucro presumido. E a parte de isenção, eu tenho que ir pela alíquota lá do lucro presumido. Então, olha, só que as pessoas não conhecem muito isso. Elas entendem que o MEI, basta eu abrir um MEI, estou legalizado, né? E infelizmente acaba deixando. Tanto que acaba deixando, que até na questão do pagamento do imposto do MEI. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, estava dizendo que 65%, tem mais de 8 milhões, acho que é isso mesmo, 8 milhões de MEIs. 65% dos MEIs estão inadimplentes. Então imagina, Nelsinho, legalizei, sou lá um pequeno comércio, lá um sapateiro, que o MEI ele veio para essas atividades pequenas e com uma tributação baixíssima. Aí você pega 65% dessas empresas que teoricamente se legalizaram estão inadimplentes. Quer dizer, qualquer coisa que acontecer com eles hoje, Deus ajude que não aconteça, mas se acontecer, eles não estão amparados, por exemplo, por uma assistência aí do INSS, por exemplo. Né? Então, assim, mas por que eles estão nessa situação? Por falta de orientação de um contador. Porque o próprio portal do MEI coloca lá que o MEI não precisa de um contador. Então, isso também é lamentável, porque, na verdade, todos precisam de um contador. O contador, você precisa desse controle, você precisa que a sua empresa, independente do tamanho dela, esteja regularizada. Está entendendo o portal é justamente isso. Para abertura, talvez o empreendedor ele não vai precisar naquele momento do contador. Porque é simples, né, o processo. Que, lógico, para gestão contábil, administração patrimonial, administração dos tributos, orientação fiscal, orientação trabalhista, lógico, você tem que contar com um corpo clínico ali especializado. Então você tem que ter um contador, assim como você tem que ter um advogado, assim como você tem que ter um economista, assim como você precisa de um profissional de TI, de marketing, e por aí vai. Gente, não é porque é MEI que está iniciando uma atividade, porque é o limite de faturamento. Não!
o brasileiro, gente, nós temos que abrir, nós não podemos ter uma visão micro, pequena das coisas, não, nós temos que ter uma visão ampla. Lógico, no começo não é tudo assim, ou não, eu vou sair correndo, não, calma. Mas, assim, o contador é fundamental, a pessoa vai chegar no principal momento ali, vai sentar com o contador. Primeiramente, já teria que ter havido, né, Assis? Me permita falar isso. Lógico, Tem à que haver vontade. esse contato antes mesmo de formalizar a empresa. Né? A Exatamente. pessoa tem que fazer um planejamento, colocar aquele planejamento no papel, falar, estudar o mercado que ela está atuando, estudar o teu concorrente. Por quê? Senão, o que acontece? Eu vou lá, abro a empresa. Legal. Deu uma semana, daqui a pouco você não sabe formalizar o preço, você está perdendo para concorrente, você Exato. alugou um ponto ali que não foi orientado, né? O profissional contábil habilitado, né, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, o qual ele é fiscalizado pelo Conselho Regional, pelo Conselho Federal de Contabilidade, ele está apto, gente. Nós passamos por exames de qualificação, nós temos que cumprir pontos dentro do nosso conselho, Sim. né? Então é importantíssimo Até, buscar sempre um profissional adequado. Pois não, a- vocês podem falar. até o. Eu não estou conseguindo ler o que todo mundo está escrevendo, mas eu li aí o que o Ananias, abraço Ananias, é um pastor aqui, um amigo meu, ele até colocou aí, né? O processo, que é o que você falou, o processo do MEI ele é muito simples, mas o governo não orienta das obrigações posteriores. E aí é o problema, porque abrir é simples, mas tem que ter uma continuidade. E tem que ter uma continuidade. Até ele colocou aí também da questão que o imposto é mensal, mas também, gente, na questão de gestão de patrimônio. Então eu também preciso controlar a empresa. Ah, mas é muito pequenininha, faturei 2, 3 mil por mês, mas mesmo assim eu preciso desse controle. Eu preciso controlá-la. Então essa contabilidade, ela é fundamental. E aí eu não estou falando para que todos os meses, porque o custo é muito alto, mas é negociável. Eu vejo empresas, eu já vi contadores aí fazer mês até de graça. Né? Por quê? Porque existe também uma norma aí de alguns benefícios que dá para fazer dessa forma. Então, é interessante que eu sou MEI, mas consulte um contador. Né? O contador é essa pessoa. Contador, eu vi uma frase hoje interessante, né? Até assim, colocou, os doentes precisam de médicos e as empresas Sim. precisam de contadores, é fato. Então não tem como Que é o fugir médico disso. da empresa, É né? o médico da empresa. É o médico da empresa. Exatamente. É. Ele vai E, cuidar da saúde, assim como o administrador também assim, vai estar ali exatamente, dando apoio. exatamente. Tem até um Tudo. conceito nosso, né? Que a empresa é fácil de abrir, mas é difícil de fechar. Eu tenho a Priscila, trabalha comigo também, tá ela da parte de legalização, e ela pega muito bem isso, porque a gente faz tanto abertura quanto encerramento. O que acontece? O processo é o mesmo. Qual a dificuldade que tem para encerrar, Nelsinho? Quando você não paga contador, porque na verdade você não manda as suas obrigações acessórias, seus impostos estão atrasados. Então, logicamente que quando for encerrar essa empresa, você vai ter um grande problema mesmo. Por isso que é difícil fechar. O brasileiro tem esse discurso. A empresa é fácil de abrir, de fechar. Lógico, você não paga nada, não manda nenhuma declaração, você não quer ter custo com um contador. Sem dúvida nenhuma que vai ser um problema para fechar. Porque você não consegue também encerrar uma empresa se você tiver com problemas. Se você tiver com problemas tributários, com problemas legais, aí, então você não vai conseguir encerrar enquanto realmente não pagar aí ou fazer aquilo que deve ser feito. Sim, Assis, fazendo um gancho nessa tua colocação aí, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado, é uma orientação que eu aposto assim, eu creio que você também, é questão trabalhista, né? Sim, Quem não tem um amplo estudo da legislação ali, se não buscar informação, às vezes o empresário às vezes pensa que está fazendo certo, e de repente não é bem assim, né? Falta um pouquinho de orientação, falta um pouquinho de conhecimento, e o que acontece? Às vezes essas questões vão surgir lá na frente, quando a pessoa eventualmente vai precisar de uma certidão, vai precisar encerrar, aí de repente você puxou, você se deparou com um tal problema, sim, né? exatamente. Então,
é muito importante, todas essas questões que envolvem governo, né, que envolvam terceiros em geral dentro das empresas, seja o nível que for, MEI, simples, empresa de pequeno porte, até multinacional, né? Sim, Todas, todas, todas as empresas, todas. inclusive pessoa física. Hoje nós temos Sim, aí a pessoa física, também, por exemplo, legislação sim, trabalhista, nós temos o e-social aí, que dá um trabalhão. Às vezes você não observar alguma regrinha ali dentro do e-social, muda ali de cada semana, né, Assis? É uma sim. loucura. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, por mais que o governo disponibilize, sempre consulte um contador, sempre busque informações, leiam bastante, né? É importante o empresário ler, a pessoa física ler essas questões econômicas, tributárias, políticas. E sempre você chama o seu profissional de confiança, você chama o seu contador, marca uma reunião com ele e conversa. Olha, o que está acontecendo com a economia? Ó, eu tô precisando disso na minha empresa. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? É importante esse diálogo, pessoal. Assim como a gente colocou que o contador é o médico das finanças aí, na verdade, assim, ele é médico, é psicólogo, é É psiquiatra, verdade, né? né? Ele tá, é que nem um casamento, gente, com o contador. É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? É. O contador não pode pular do barco, né? É o capitão, ele tá junto ali, junto com o capitão da empresa. Se afundar, eles são os últimos a sair, né, Assis? Exatamente. Exatamente. Ó, tô vendo bastante gente participando aí. É que passa rápido, eu não consigo ler, Sim. não, assim, mas depois a gente pode estar. Se você quiser, Assis, você clicando na tela e puxando para cima e para baixo, você consegue ver. Ah, É legal, que legal. tem alguns textos aí, eu estou observando aqui. Nós estamos registrando tudo, tá, Ah, pessoal? legal. Esses textos aí, Mas eu acho. depois da live e tudo, eventualmente eles ficam registrados. Nós também poderemos responder para vocês aí depois com mais calma, tá? Nos comentários mesmo aqui do Facebook meu e do Assis. Legal. Tá? E Eu tô vendo que vocês vão ter total disponibilidade para nos comunicar. tem Pode bastante. falar, Cis, Então, desculpa. bastante gente, até a Andressa colocou do e-social que você tinha comentado, né? Ela que tem acompanhado isso também. O Iago acabou de colocar aí relacionado a custos. Realmente, né? Eu acho que também essa falta de conhecimento também, e colocou bem essa questão dos custos, porque hoje as pessoas também, e aí nós estamos colocando, é bom quem esteja ouvindo entenda isso também, que a gente está falando muito do pequeno empresário, porque as empresas grandes, né, os grandes empresários, eles já têm uma visão melhor dessa questão contábil. Eles sabem que eles precisam. Alguns têm um pouco de dificuldade também, mas a maior parte sabe dessa importância, né? Então, acho que também, e como a gente também entende que os pequenos empresários estão sofrendo mais, né? Não que os grandes também não estejam, eles também estão sofrendo, estão perdendo muita demanda, mas os pequenos empresários, eles estão sofrendo mais e também não tem tanta orientação assim. Nossa abrangência aqui está sendo maior para esses pequenos empresários. Mas essa questão do custo que o Iago colocou, por exemplo, é muito interessante, porque muita gente faz o preço sem conhecer o custo que ele tem para vender aquele produto ou prestar aquele serviço. E aí, muitas vezes, ele está vendendo e não tem lucro. Ele não tem lucro, mas ele não conhece isso, ele não sabe disso, porque ele não tem essa gestão de custos também, né? O doutor Rodrigo, e também com o advogado, amigo nosso, também colocou aí a questão dos riscos, né? Às vezes as pessoas elas não se preocupam tanto com os riscos. E aí eles vão trabalhando dia a dia, vai, quando de repente chega a ter uma situação bem complicada também. Eu gosto de e aí quando a gente fala de empresa, de uma forma geral, e aí vai dar essa abrangência toda, planejamento estratégico, como a Adriana colocou aí, que é a minha esposa, tá, Nelsinho? Um beijão, amor, aproveitando aí para fazer uma média, senão depois fica feio para mim. Ela colocou a questão do planejamento estratégico, isso é muito importante. E tem um conceito que eu gosto, que ele é do Roberto de Oliveira Santana, quando ele fala de contabilidade, que ele diz o seguinte: contabilidade é a ciência, né, que é através de seus princípios e conceitos, ou seja, temos alguns princípios e conceitos da qual praticamos dentro da contabilidade, registra as transações financeiras
de forma que permite o controle efetivo do patrimônio da empresa. Então, olha, né, nós utilizamos princípios e conceitos, registramos todos os fatos ali, tudo aquilo que ocorreram ali na empresa e permite que, através desses princípios, desses conceitos, me dá o quê? Um controle efetivo da minha empresa. Então, eu só consigo, gente, controlar, eu só consigo ter noção daquilo que eu tenho, o que vale o que eu tenho, qual o valor do meu patrimônio, se eu controlar. Né? Então, isso, e aí nós colocamos isso tanto na esfera jurídica, da pessoa jurídica ou da pessoa física. Se eu não tenho esse controle, eu não consigo planejar. Essa questão que a Adriana falou do planejamento estratégico, questão que o Iago falou dos custos, questão que o doutor Rodrigo falou dos riscos. Como que eu vou prever algo se eu não conheço? Se eu não conheço. Sim. Então, se eu não tiver controle... O importante é a gente destacar que a contabilidade ela tem uma função social, ela registra atos e fatos dentro do histórico todo da empresa, numa linha temporal, desde quando ela começou até os dias atuais. Sim. Você registra pelo princípio do preço de custo, né? Nós temos princípios e convenções contábeis a ser seguidas, temos normas brasileiras de contabilidade para ser seguida. Não CPCs. É, por exemplo, assim, o empresário quer fazer XYZ. Não. O contador vai falar, mas espera aí, as normas brasileiras de contabilidade não abrangem dessa forma. E o que acontece? Nós temos que tomar cuidado no sentido assim também, dependendo da empresa, se ela tiver uma relação internacional, né? Por exemplo, com a Bélgica, Estados Unidos, você tem que analisar em conjunto as normas internacionais de contabilidade, né? Então, não é um fato tão simples assim. Nesse meio tempo, você tem as normas brasileiras de contabilidade, você tem a legislação do país que você está atuando, você tem legislação fiscal, você tem legislação tributária, trabalhista, olha a gama, né? Então, olha como o aspecto é maluco. Nós iniciamos a contabilidade falando de patrimônio, bens, direitos, obrigações. Né? Exatamente. Só que o que acontece? Olha como vai ramificando tudo isso daí, olha como vai dando abertura, né? Sim. Pode concluir, Assis, desculpa até te interromper. Não, pelo amor de Deus, Assis. Eu acho que esse bate-papo de contador para contador é bacana, e ainda mais alguns aí também participando, a Ananias colocou até, né? Você até consegue muitas vezes fechar a empresa, dependendo a dívida, mas a dívida às vezes é para o CPF, tem algumas situações assim, né? Que depende muito da empresa. Mas uma coisa que você colocou aí, que é muito interessante, tem uma piadinha, que a gente sempre ouvia, né? O empresário, tinha uma piadinha assim, o empresário chegava e falava, quanto que vai dar o resultado da empresa? Aí o contador falava, você quer que dá quanto? Como se tinha essa piadinha, né? Que parece que o número ele era manipulado. Sim. Você sabe que nas empresas nós não somos conhecidos como contadores, né? Não. Você sabe que quando eu visito empresa tal, eles já me cumprimentam. Ô, David Copperfield, chegou o meu mágico. Faz mágica. Ó, o cara que faz que 2 mais 2 é 8. Ô, que isso, gente? Né? Então, é uma piada, mas... É uma piada, então, mas... faz uma ilusão que o contador é mágico. Não, então, e aí foi... E foi esse tipo de piada, e também, Nelsinho, aí a gente tem também que fazer a meia-culpa, também por alguns maus profissionais da nossa área, trouxeram isso pra gente. Então, realmente tem essas piadas aí, e logicamente que muitas vezes nós, profissionais de contabilidade, somos culpados disso, mas não é tão simples assim também. Porque é o que você falou, hoje o contador ele responde por responsabilidade civil, criminal, tributária, penal. Então você vê todas as esferas aí, de condenações aí, né, de responsabilidades perante aí ao governo, que pode impactar inclusive em prisão, nós estamos expostos. Então não é bem assim, né? Não é assim. Quer dizer, não é qualquer coisa que o empresário chega e fala para fazer que o contador vai fazer. Até porque você tem um nome, você tem que zelar por seu nome.
Tanto é que tem uma declaração hoje do COAF. Nós temos o nosso código de ética, né, Assis? Código de ética, além do próprio código de ética. Ele também responde perante ao conselho. A gente responde pelo conselho. Nós podemos sermos até caçados o registro. Exatamente. Eventualmente, se você fizer uma coisa contra as normas brasileiras. Ética profissional, o Gils coloca isso mesmo, Gils. Então você vê, o que acontece hoje? Por exemplo, hoje você vê, nós temos uma declaração que a gente na verdade, nós temos uma obrigação e depois uma declaração, que nós chamamos de declaração negativa ao COAF, mas essa norma, ela diz que o contador, qualquer irregularidade que ele encontrar numa empresa, ele é obrigado a informar o COAF. Então, ou seja, o próprio sistema brasileiro hoje de fiscalização, ele colocou no contador a obrigatoriedade aí de muitas vezes entregar o seu empregador. Vê que coisa, né? Então, assim, eu trabalho para uma empresa e eu sou obrigado, muitas vezes, a informar para o COAF uma irregularidade daquela empresa que eu trabalho. Então, eu posso fazer qualquer coisa? Não posso. Inclusive, nós trabalhamos como fiscalizadores. Foi transferido isso para a gente pelo governo. Então, nós fiscalizamos hoje as empresas, né? Então, assim, é muito sério. A gente responde por tudo isso. Então, é um cuidado que tem que ter. Né? Então, aí nós estamos... contador e cliente, né, Assis? Ela tem que ser transparente desde o primeiro momento. Não adianta o cliente pegar, vir, omitir fatos do contador, que o contador, ele é um expert também nisso daí. Nós temos, graças a Deus, assim, a nossa formação em ciências contábeis. Hoje o currículo nacional, ele estabelece uma demanda de educação que prepara o profissional para detectar eventuais fraudes, detectar quando algumas armadilhas que às vezes que algumas pessoas podem querer nos colocar, não é tão simples assim. E sempre o contador vai ser um livro aberto com o cliente. Ele vai chegar, ele vai ter que fundamentar, falar, olha, as normas de contabilidade estabelecem isso. A forma como você, empresário, você, cliente, está querendo conduzir, talvez não vá de encontro com a legislação nacional, não vai de encontro com as normas brasileiras de contabilidade, com os princípios contábeis e as convenções. Então, se não existir essa transparência, esse amor, essa sintonia entre cliente e contador, amigo, é separação, né, de fato. Não é verdade. Eu até costumo falar que o contador, ele trabalha em parceria com a administração da empresa, né? Então ele, além dele todo esse trabalho que ele tem de controle, mas ele participa diretamente da tomada de decisão. Então hoje é comum, numa reunião ali de um comitê executivo numa empresa, o contador está fazendo parte disso. Por quê? Porque todas as decisões de uma empresa, ela tem uma influência, muitas vezes tributária, e sem dúvida nenhuma o contador é a melhor pessoa para opinar sobre esse assunto, e ainda mais pelas complexidades, né, das legislações, pelo volume de legislações que tem hoje. Então, assim, tudo tem. Legislações muitas vezes controversas, né, Assis? Sim, muitas vezes. Não, e aí, a legislação federal às vezes é controversa com a estadual, que é controversa com a municipal. É uma loucura. Você até tinha comentado uns minutos atrás aí relacionado à questão da atualização que muda toda hora. Eu lembro que eu falava isso em sala de aula há algum tempo. Eu falava o seguinte: quem desliga o computador por último é o que está mais atualizado em contabilidade. Acredito no direito, o doutor Rodrigo está aí também, deve ser a mesma coisa. Hoje não é nem o computador, é o celular, né? Quem dormir mais tarde está mais atualizado, porque enquanto você está no celular, tá vindo alguma informação nova, alguma medida nova. Então, olha para você ver como que foi feito isso, né? Como que o contador está participando de tudo isso. Se o governo lançar uma medida agora, nesse exato momento, amanhã nossos contadores, nossas equipes aí, todos os nossos escritórios, estarão todos focados em resumir essa matéria, né? E está fazendo. A Andressa acabou de colocar aí, ó, ela tem participado muito disso. E é até interessante, né, assim, que eu vi tem uma ex-aluna minha, não vi se ela entrou, é a Vanessa, ela tinha colocado no Facebook ontem um texto que até o pessoal está compartilhando, falando assim, sabe aquelas X demissões que teve que fazer? Foi o contador. X suspensão de contratos? Foi o contador.
redução de jornada de trabalho, foi o contador, né? Então a Andressa, que opinou aí também, fez muito isso, junto com a Andréia e mais o meu pessoal. Então assim, a contabilidade ela está dentro disso tudo. Então qualquer coisa que lança, para quem que vai? A contabilidade. Né? Nós temos alguns clientes nossos também participando, que eu estou vendo aí os nomes correndo, então eles também têm visto isso, a demanda de serviço que a gente tem aí, teve, né? Está tendo, na verdade, nesse período. Então, assim, essa situação de atualização, e aí é a dica, né, também, quem tem esse desejo de trabalhar com contabilidade, de fazer ciências contábeis, é um mercado muito bom, porque ele te abre um leque de opções profissionais. Porém, ele exige de você a primeira coisa, o quê? Ética, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E atualizações constantes. Eu não vou parar de estudar nunca, né? Não vai parar, você vai ter que ler. Então, eu ficava doido quando eu chegava na sala de aula, o aluno falava assim, eu não sabia que contabilidade tinha que ler. Lógico, não tem o que fazer, né? Tudo muda, o doutor Rodrigo colocou aí, quando diz a música, tudo muda a todo tempo. É isso mesmo. A ler, a obter informações de tudo que é jeito, né? Nós temos um espírito investigativo, repórter, né? E, Assis, aproveitando o gancho nisso que você está falando, é importante destacar, nós estamos falando muito assim da função operacional do contador. Mas hoje o contador, o profissional contábil, o profissional da contabilidade, como o conselho estabelece o conceito, ele não se limita só a fazer o registro de atos e fatos, né? E o empresário traz aqueles documentos para o contador, para que ele registre, ele gere os demonstrativos financeiros, que nem o Assis falou aí, um balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, né? Demonstrações aí de valor adicionado, fluxo de caixa e outras mais, que é própria da área contábil, né? Esses relatórios, pessoal, eles geram o quê? O que o Assis falou, tomada de decisão das empresas. Que rumo que eu vou tomar? Será que eu vou empregar mais? Será que eu vou diminuir minhas vendas, aumentar minhas vendas, diminuir meus custos? O que eu vou fazer? Né? Isso é tomada de decisão. Mas o contador ele não se limita só a isso. Não, lógico Nós que não. temos contadores que atuam com auditoria contábil, nós temos contadores que atuam com perícia contábil. O que é a perícia contábil, né, Assis? Sim. É aquele profissional contábil que ele vai ser o braço direito de juízes, né, promotores, defensores públicos. Ele tem uma função de gerar provas, né? Hoje em dia, por exemplo, esse papel do perito contábil, eu sou do Tribunal de Justiça, então eu acabo sendo meio que suspeito para falar disso, mas é um trabalho em ampla ascensão. Nunca se precisou tanto de um perito contábil, né? Essa especialização, porque o juiz, ele demanda, o juiz, o desembargador, ele tem o conhecimento da área de direito, mas o conhecimento técnico da área contábil, do profissional contábil, ele vai necessitar de quem? De um perito contador. É uma experiência fantástica e um mercado aí amplo de crescimento, né, Assis? Sim. E eu, assim também, não, senhor, eu lembro que seu pai me disse uma frase uma vez e eu levo isso para a minha vida, né? Eu era novinho ainda lá na Metra, não tinha cabelos brancos ainda, né? Mas eu lembro que seu pai falou uma vez para mim o seguinte, ele falou assim, contador ele pode ser ele pode exercer qualquer outra profissão, né? Então assim, o contador, por exemplo, ele pode ser administrador. Qualquer outra profissão não, ele colocou na época como administrador. Qualquer profissão na área de gestão. Então o contador ele pode ser um gestor financeiro, ele pode atuar em RH, ele pode atuar como administrador. Mas nenhum desses podem atuar como contadores. Então, assim, o contador, ele tem uma noção do todo. Né? Tinha um diretor também que ele dizia que a contabilidade ela é o coração da empresa. É onde para tudo, né? Informação do DP, informação do estoque, informação de compras, informação do financeiro. Todo mundo para onde? Na contabilidade. E por isso que muitas vezes o contador sempre foi o chato da empresa. Porque
ele questiona todo mundo. Ele questiona todo. A gente como nós fazemos esse trabalho aí dentro de conceitos. Época de fechamento de balanço, imposto de renda, né, Assis? Exatamente. Como a gente é adorado, época de auditoria. Auditoria. Nossa, as empresas amam a gente. Então, por quê? Porque nós atuamos com esses conceitos, esses princípios que nós pontuamos aí que a contabilidade tem, ele faz com que nós atuamos como fiscalizadores internos, né? Então você consegue muitas vezes pegar um erro. Validar aqueles dados. Isso, né, você consegue pegar um erro ali que foi gerado na folha de pagamento. Errado, a tomada de decisão lá na frente pode ser errada, seja do empresário, do governo, de quem quer que seja. Sim. Então assim, só por isso, né? Só por esse simples fato de tudo tá centralizado na contabilidade, você consegue enxergar o quanto ele é importante em qualquer processo de gestão. E principalmente no momento que nós estamos vivendo aí de crise. Então, acho que é momento de nós brasileiros, nos conscientizarmos disso. Pegarmos essa lição, que é essa lição dessa pandemia, as dificuldades que nós tivemos, e muita gente vai enxergar isso, que nós tivemos aí muitas dificuldades justamente porque nós não tivemos um bom controle patrimonial, uma boa gestão financeira, uma boa gestão contábil, um bom planejamento, que isso aí está atrelado também ao contador. Então, ele participa disso aí. Então, se nós fizermos isso, pegar este momento, ver o que errou, nós que eu estou falando como empresários, como microempresários ou grandes empresários, e traçarmos um novo perfil para as nossas organizações, para as nossas empresas, ou para a própria pessoa física, Nelsinho. Não vou dizer que não vão ter problema nunca mais, mas nós teremos sempre uma solução melhor para passar por esses momentos de crise, tá? Só um adendo, aí você falou de alguns demonstrativos contábeis, e quando você falou também da questão da contabilidade como algo humano, social, dentro da própria contabilidade, hoje nós temos um relatório que chama DVA, que é o Demonstração de Valor Adicionado, e ele é tão interessante que ele demonstra riqueza. E nós não enxergamos isso. Nós, muitas vezes, como colaboradores, como funcionários de empresas, você não enxerga o quanto que uma empresa contribui. E isso é interessante, porque nós criticamos muito a empresa. Nós brasileiros também temos esse conceito de que muitas vezes o empresário é nosso inimigo, a empresa é nossa inimiga, e a empresa é muitas vezes que está nos dando o trabalho. E esse demonstrativo contábil, ele nos dá essa informação. Quanto que a empresa gerou de riqueza e como que essa riqueza foi distribuída na sociedade. E como que ela é distribuída na sociedade? Com o imposto que ela paga, porque o imposto também está sendo em prol da sociedade, concorda? Está sendo investido ali na sociedade. Com os juros que ela paga para bancos, que também faz com que a economia gire, não é isso? Rentabiliza a economia, o financeiro, correto? Sim, logicamente com os lucros que paga para os sócios, mas também o que ela contribui com a sociedade, exclusivamente com as pessoas, o que ela paga de salários e benefícios. Então, olha, um demonstrativo não é só o funcionário que está sendo beneficiado, todo, por exemplo, é a família do funcionário. A família do funcionário. Por isso que ele chama demonstração de valor adicionado, quer dizer, é a riqueza que a empresa gera e onde é adicionada essa riqueza. Então, essa riqueza, na verdade, ela é distribuída dentro da sociedade. Então, ou seja, quando uma empresa vem para o Brasil, você consegue ver, analisando por esse demonstrativo, com base no que já aconteceu num período anterior, quanto que ela gera de riqueza para onde ela está indo. Sim. Então, assim, o contador, você consegue, através desse demonstrativo contábil, fazer entender isso. Tá vindo uma empresa para o Brasil, quanto que ela vai gerar de riqueza para o Brasil? Está vindo para São Bernardo, para Santo André, quanto que ela está gerando que ela vai gerar de riqueza para esses municípios. Às vezes existem até guerra fiscal entre município e estado, justamente por causa do valor adicionado. Exatamente. Mas eu estou falando muito isso, Nelsinho, para quê? Para que a gente tire muito, muito também esse conceito de que a empresa é nossa inimiga, né? E na verdade não é. A empresa ela traz uma série de coisas positivas para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país.
né? E a contabilidade ela consegue também demonstrar, demonstrar isso através de relatórios também. É mais para a questão que você falou da contabilidade social. Sim, desculpa, assim, desculpa te cortar, é porque nosso tempo está chegando ao limite, Ah, tá? E o que que acontece? Teve aquele atraso no início, eu até peço perdão, infelizmente foi por força maior. Assim, a gente pode marcar outras lives, eu vi que o pessoal gostou bastante aqui, a gente teve um público que foi fantástico, né? Atingiu, alcançou bastante pessoas, né? O papo tá muito agradável, ótimo, super gostoso de conversar, dava para ligar 2, 3 horas aqui, mas infelizmente nós temos a limitação do horário, tá? Então eu abro a palavra para você fazer suas considerações finais, Assis. Aí na eu, sequência depois eu faço o encerramento, por gentileza. eu só queria só colocar essa questão mesmo de valorização contábil, né? Eu acho que a gente tem que valorizar um pouco o contador, assim como o contador também tem que valorizar o empresário, principalmente os pequenos empresários, né? Que a gente tem que dar uma força para eles realmente. A gente tem que entender que nós estamos dentro de uma relação comercial, mas nós estamos envolvidos com pessoas, então nós precisamos enxergar isso e essa contribuição que nós podemos dar para a sociedade através da contabilidade. Então eu acho que isso tem que ficar bem entendido aí por todos, tá? Eu até gosto de uma frase da Michelle Obama, que ela diz o seguinte: sucesso não tem nada a ver com dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas, né? Então eu acho que é isso que nós temos que fazer como contadores, né, Nelsinho? Diferença. Tem que fazer diferença na vida das pessoas. Então eu queria fechar com isso e depois eu queria só... Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, exatamente. E aí eu queria fazer uns agradecimentos aqui. Queria agradecer a equipe acima, tá aí o pessoal que trabalha comigo, o Wesley, que eu vi aí, a Priscila, a Denise, a Andréia, a Adriana, a Andressa, meus ex-alunos sensacionais. Eu não consigo ver todo mundo que está aí, né, mas todos que estão aí, ex-alunos ou alunos atuais aí, que estão nos acompanhando. Alguns amigos, né? Eu vi o Thiago, o Leandro, lá de Poços de Caldas, o pessoal lá de Poços de Caldas assistindo, viu o Daniel também, apareceu, parece rápido, né? Você não consegue enxergar todo mundo, mas que eu consegui enxergar, eu vi o Leandro, grande amigo meu aí, sempre tem mandado um abraço para mim nas lives dele, então eu preciso mandar também um para ele, né? O Ananias, grande amigo também, aí o pastor Ananias, contador também, né? É contador aí, contribuiu bastante aí com as suas mensagens aí com a gente. Doutor Rodrigo Cerqueira, que está aí também, um grande amigo. Tiago Veríssimo, grande amigo nosso aí. Gente, eu não consegui ler o nome de todo mundo, mas eu queria agradecer a todos que participaram, ex-alunos, alunos atuais. Eu vi acho que a Natália aí de um curso que eu acabei de ministrar de Valuation, que é a avaliação de empresas num curso de pós-graduação. Então eu quero agradecer a todos que participaram, até a paciência aí, né, de ficar ouvindo a gente, né, Nelson? Nem todo mundo tem paciência de ficar muito ouvindo live. Então, sou muito grato a vocês por ter participado. Espero aí ter contribuído de alguma forma aí para a carreira de vocês ou para quem é cliente nosso aí, que eu vi a Charlene, da RE, que é nosso cliente, vi a Alessandra da Autoestufa Jerusalém, né? Então, assim, que a gente possa ter contribuído de alguma forma aí para vocês também, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E você, Nelsinho, em especial, obrigado pelo convite, tá? Imagina, cara, é uma honra tê-lo aqui. Você é um excelente profissional. Henrique. A sua equipe é excelente. A Acima Contabilidade é fantástica, né? Eu agradeço por todo o público que esteve aqui presente conosco. Agradeço todos os amigos, os parceiros aqui presentes, né? Em especial a Sanicorp Contabilidade, que forneceu aqui todo o material para a gente explorar o assunto. Auxilium Computos, em nome da Suzana Andrioli, também que contribuiu sempre de forma fantástica, né? Organizando os temas, organizando os nossos convites, intermediando os canais de comunicação. Fantástico. Gente, me desculpem mesmo por causa do horário, Assis. Eu quero deixar um beijo grande para vocês. Assis, pode falar a última palavra, porque eu vou ter que encerrar.
Pois Eu não. eu só quero agradecer a dois jovens que eu vi aí que entraram, que eles sempre participam muito e são dois jovens que eu tenho certeza que terá um futuro muito grande. Matheus Moura e Henrique Reis. Obrigado aí por sempre estar nos acompanhando. Obrigado, Wesley, também. Obrigado aí, eu vi mais uma que eu esqueci o nome, que apareceu aí rapidinho aí, a Andréa Silvano. Gilson, grande amigo nosso, também foi meu aluno. Deus abençoe a todos. Obrigado, Nelsinho. Valeu. Obrigado, gente. Um beijo no coração, Assis. Valeu, irmão. Tamo Instagram. junto. É nóis, tá ligado? Valeu, meu querido. Instagram Valeu. acima contabilidade, por favor. Compartilhem aí. Exatamente. Obrigado. Obrigado, gente. Beijo grande. Vai ficar registrado aqui e depois vai pro YouTube, tá bom? Beijo Valeu, no Nelsinho. coração de todos. Amo vocês. Valeu! Uhul!